Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da lore dos Space Wolves. Não é Space Wolf, mas parece muito. Hoje, meus amigos, nós voltamos ao Total War Warhammer 3 com um convidado muito especial. E não é o Rex aqui, é o meu amigo Lauker, o meu exército aqui de Norsca. Aliás, acho que eu vou pausar o jogo, porque nós estamos jogando 2x2, então uma batalha gigantesca. E, pra te ter uma ideia da quantidade de unidades que tem no mapa, nós temos 1852 e eles 1588, então vai dar uma briga fenomenal. Mas vamos com calma para conhecer os exércitos antes. Aqui eu estou jogando com o Lauker. O Lauker, tem tendências. Por quê? Porque ele gosta de Zint, e ele gosta dos Tal. No caso, você que viu o episódio que eu falei ali do pessoal dos Tal que gosta do Internacional, é porque eu me baseei na personalidade dele pra fazer, porque ele é gaúcho, ele torce pro Inter. Então, forte abraço aí pro meu amigo Lauker, que já participou aqui de um vídeo uma vez, num 2x2, e agora a gente jogou alguns, e os melhores eu vou botar aqui no canal. Bem, ele veio de Zint, ele é novato nas batalhas multiplayer, ele joga só mais a questão da campanha, então não espere grande coisa dele. Mas para ajudar o Lauker, eu enfiei no meio das tropas dele aqui um Skinwolf Warking. Esse herói de Norsca tem uma habilidade especial, cadê aqui? Ruminous Flash, essa Ruminous Flash, ela dá 10% de proteção a tiros ao que está ao redor e um pouquinho de armadura. Como as criaturas demoníacas dele não tinham armadura quase que nenhuma, com isso aqui praticamente dobrou a armadura deles. E também essa besta do Vortex, esse monstro gigante, estilo um Cthulhu da Veda, que parece que saiu da tua mãe. Eu não posso perder a piada, jamais. Lorde, tuas piadas de pai é foda. Tudo bem, admito. E falando nisso, antes de continuar aqui só falando do exército do Lauker, vou falar também do patrocinador aqui, porque o vídeo de hoje só veio até você graças a cursos de culinária de Silvânia, pela renomada chefe internacional Isabella von Karsten, autora dos famosos livros como, por exemplo, 10 receitas para combater anemia e como cozinhar sem alho. Agora traz para vocês um curso baratíssimo, uma promoção única para você, e se você quiser um companheiro, passar um final de semana num castelo em Silvânia para um curso fenomenal e que nós garantimos, você é inesquecível, você jamais esquecerá. É uma comida de morrer, e no caso, sem você não terá janta. Então venha, você vai se divertir muito, como se fosse a última vez. Por favor, venha para Silvânia e alegre-se de ficar num castelo, e por favor, não traga cachecol. Muito bem. Agora, o Lauker trouxe o Changeling. O Changeling é um lord interessante, porque apesar de ele parecer completamente patético, ele tem uma habilidade especial que transforma ele em alguma coisa. E eu falei, cara, transforme-se no Cavaleiro Verde da Bretônia, que ele é a unidade mais fodona do jogo, individual. Então ele vai se transformar no Cavaleiro Verde por um preço mais barato, então custo efetivo. Ele trouxe um cultista de Zint com algumas habilidades que não precisava. Por exemplo, as unidades de Zint já causam dano de fogo, então aumentar o dano de fogo não é necessário. Tu pode botar isso aqui em umas 3 unidades por vez, se tu conseguir acertar as 3. Geralmente ele pega 2, então não é custo efetivo em questão de valor de magia. Ele consegue invocar uma unidade de horrores rosinhas de Zint e
ele tem a cabeça flamejante, esse aqui vai ser uma boa para uma batalha 2x2, em geral dano em área é bom, e a habilidade passiva que dá fraqueza a fogo, considerando que as unidades dele têm ataque de fogo, vai valer a pena, então o cultista, boa escolha, e as magias eu trocaria essa aqui por outra. Ele trouxe aqui, como eu falei, essa criatura absurda, um mutante do Vortex, com 8.000 de HP e 800 de barreira, que protege de coisas que atiram nela. Cadê? Ela aumenta o ataque do que está ao redor, ela causa um dano em área, estilo um Mortis Engine, e ela dá alguns debuffs também no inimigo, se ele ativar, e ela tem 25% de resistência a tiro, mas com o meu lobinho aqui do lado, passa para 35%, então é como se ele tivesse um escudo. Ele trouxe uns Marauders. Os Marauders, eu vou começar a correr isso aqui em slow motion. Os Marauders são os soldadinhos básicos do caos, baratinhos, mas eles resistem a coisas grandes. E ele trouxe eles com lança. Por quê? Porque nós estamos enfrentando os ogros. Os ogros aqui, trazendo... E aliás, detalhe... que o nosso inimigo botou as tropas um em cima do outro. Aqui tu vê um monstro enorme, grotesco e feio, e do lado dele um Ushabé. Então os ogros aqui, meu amigo, eles trouxeram diferentes tipos. A maioria acho que tem escudo, que são esses Iron Fists aqui. Acredito que todos eles são Iron Fists, deixa eu ver. Iron Fist, não. No canto, ele tem um Iron Gut. O Iron Gut tem mais penetração de armadura. O Iron Fist tem um escudo. Então, né, tem essa diferença que dá mais penetração. Esse aqui tem mais escudo. Ele trouxe um herói especial. Um ceifador ogro. Esse cara que causa dano. Mas é mais... Ele é um lutador espetacular individual. Mas em questão assim, de sinergia, acredito que ele não vai fazer muita coisa para o resto do exército. Não, ele é mais tipo para executar inimigos, então ele é um duelista contra heróis. Ele trouxe aqui os Lead Belchers, esses maldito ogro usando um canhão, e no caso, o jogador de Tomb Kings trouxe alguns gigantes de osso. Então eles têm um gigante de osso que é artilharia, um Ushabé com Great Bows, cadê? Aqui ó, acho que é os escolhidos dos deuses. O Chosen of the Gods, esse Ushabé com arcos longos, um Thunder Tusk, que é uma catapulta, esse bicho aqui vai ficar atirando também, aliás, uns tiros pesadíssimos que deixam a gente mais lento, e 2 Lead Belchers. Eu vi que em campeonatos assim oficiais o pessoal não permite trazer o Thunder Tusk porque ele é roubado. 10.000 de HP, absurdamente forte, e o nosso inimigo trouxe unidade roubadíssima para causar dano. Ele iniciou aqui, avançando com o Changeling, e ele levou tiro, mesmo se transformando no Cavaleiro Verde, e sendo uma coisa pequena e móvel, ele levou um talhamaço da vida, e ele agora tá com só 4.700, mas em geral, o Lurker, né, ficou na frente de onde o inimigo estava mais forte, e eu estou enfrentando do outro lado a Rainha Khalida na sua Necroserpente, então, né, a cobra vai subir e vai fumar, vai ser difícil matar ela, porque ela recebeu vários buffs, e no duelo ela é uma lutadora fenomenal, só que ela é meio lenta. Ele trouxe um maguinho da morte, porque como a Khalida não tem magia, com 2 magias bem custo-efetivas, e com a passiva que aumenta os ventos de magia, então ele vai usar a magia dela, teoricamente por 3 ventos mais barato. Essa aqui eu não costumo trazer, mas dá um pouco de reserva de magia, então talvez seja útil para ele. Ele trouxe os esqueletinhos mais vagabundo que ele podia, para segurar eu no flanco, enquanto que com o Lurker, ele botou um herói na carroça, um Necrotech. Ele tem 2 Bone Giants, que vai ser bem chato de matar, e que vão descarregar os tiros. O Lurker tá tentando fazer e gastar o tiro no escudo, então ele mandou as unidadezinhas dele rápida, e aqui o Lurker fez uma jogada maravilhosa, muito bom, parabéns, 10 de 10. O Changeling
cria uma cópia e ele mandou a cópia dele avançar e as unidades inimigas estão atirando na cópia. Essa cópia não causa dano, ela só existe no mapa e quem atira vai atirar nela sem querer. Se tu deixar eles atirando em qualquer coisa, e todo mundo deixa, então eles estão desperdiçando bala numa habilidade. Cada vez que um tiro cai nele é vantagem para nós. E o meu exército, eu vim de Norsca. Norsca vai receber uma DLC, então eu não vou fazer um foco da facção deles até a próxima DLC, mas eu trouxe Marauders baratinhos, esperando matar exatamente esses lanceiros vagabundo dos Tumbikengues. Então se eu conseguir matar os Tumbikengues, vai ser vantagem. Com isso, ele tendo isso aqui na minha frente, eu vi que não tinha ameaça nenhuma, eu comecei a rushar, junto com meus Marauders vagabundinho, eu trouxe os lançadores de dardo, esses lançadores de lança, na verdade, lançador de lança fica esquisito de falar, eu trouxe 3, eles são muito danudos, principalmente contra coisas grandes, qualquer monstro grande, porque eu tava imaginando que eu tava preparando uma build contra Tumbiking, infantaria barata para matar infantaria barata e coisas com tiro muito danudo para matar monstros gigantes. Enquanto isso, o Lauker trouxe na linha de trás vários horrores de gente que ficam cuspindo bolinhas de fogo e são bem chatos. Então esses caras, eles causam um pouquinho de dano no mano a mano, mas se eles conseguirem descarregar os tiros, aí tu vai fazer eles valer a pena. No flanco, eu tenho 2 Marauders com lanças também para encher o saco e tentar incomodar o máximo possível. E no outro flanco, eu trouxe aqui os Space Wolves com desconto, os nossos Skin Wolf. Esse aqui seria uma maldição que transforma uma pessoa em uma espécie de lobisomem, mas é diferente. É um lobo que tipo destrói a pele, a tua pele que está infectada. É um negócio estranho, ó. Junto com eles, eu trouxe uma unidade que eu costumo falar muito mal, mas eu trouxe 2 cachorrinhos de Norsca. Por quê? Porque eles têm veneno. Então eu imaginei, se eu for lutar contra um monstro gigante dos Tumbikengues, eu vou querer usar os meus Skin Wolf. Detalhe, sempre traz a variante com armadura muito melhor. Eles regeneram, tem frenesi, tem armadura e são imunes a medo. Então esses caras são fenomenais e a única coisa que falta é um debuffzinho no inimigo. Então eu trouxe esses bichos aqui para dar debuff no inimigo. Vendo que o Lauker estava enfrentando o grosso do inimigo, e ele, é acostumado com o grosso, mas não desse tipo, cara, eu não vou parar de zoar com ele nunca. No caso, ele tá com um certo problema, porque o inimigo botou aqui a habilidade Shield Breaker. Acredito que é dos Ushabe, eles têm o Shield Breaker, então a chance dele bloquear os tiros agora foi para 10%, então tudo que tá vindo nele vai causar dano, e ele tá focando os tiros de tudo, todas as unidades deles estão atirando na nossa criatura grande, e com isso ele rushou, com a cópia aqui, a cópia tá tentando fazer as unidades dele mudar a formação, ele já perdeu metade da vida, então quer dizer que o inimigo tá mordendo a isca e atacando ele, mas no outro flanco eu tô tentando chegar o mais rápido possível e eu usei a habilidade aqui do barquinho especial do Ulfric, do nosso herói, para trazer um barco especial voador que se teletransporta no meio dos esqueletinhos. Essa batalha eu tô correndo um pouquinho mais devagar, olha ali, cara, ele solta as correntes atrás para causar dano, então os esqueletinhos agora se ferraram e estão quase que sem vida nenhuma, e pegou todos, aqui ó, 1, 2, 3, cara, boleche. O último não foi totalmente pego pela habilidade do barco, mas perdeu vida pra caramba. Então agora ele não tem mais flanco e eu vou envelopar esse cara e tentar silenciar essas unidades que atiram. No outro lado, os ogros, os Iron Guts, estão aqui olhando para os meus cavaleirinhos, e aqui, como ele tá micrando no meio, ele não tá percebendo que ele vai começar a levar tiro, ele devia estar atacando eles para tentar fazer eles fugir, mas eu acredito que eles não conseguem pegar 54, 90, não vão conseguir pegar, minha velocidade é maior.
Aqui, o Lawker também fez uma habilidade em área. Eu vou correr como a batalha aconteceu pra te ver a velocidade que esse negócio corre. Aqui os lanceirinhos dele vieram pra frente e ele levou uma charge do ogro montanha abaixo. Então lamento, esses lanceirinhos aqui vão ser dizimados. Ah, mas eles são bons contra coisas grandes, não muda nada, vamos deixar só a batalha correr. O inimigo meio que avançou demais com o herói dele, e isso pode ser um problema. Os Noblar, esses malditos pele verdezinho ridículo, estão aqui só pra incomodar e ganhar tempo. E, enquanto isso, no outro flanco, a Khalida tá segurando sozinha os meus lobisomens e os meus lobinhos. Eu tô fazendo o possível, e o Lawker tá gritando no meu ouvido: socorro, Bone Giant, a minha criatura morreu. Tá, o bichão dele morreu, ele levou tiro até ele morrer, e aqui o inimigo tá fazendo uns bombardeios fenomenal, causando muito dano, mas essas unidades já estavam mortas mesmo, então não mudou nada. Ele veio agora com essas unidades voadoras, esses Changebringers, e ele focou os Changebringers nos Lead Belchers, e ele vai literalmente deletar eles, porque eles enfraquecem contra fogo. E no meio da batalha, o líder dos ogros foi tancado pelo Cavaleiro Verde Falso, né? E o meu Skinwolf Working, e ele não conseguiu segurar o dano. O Cavaleiro Verde é simplesmente muito bom, e ele acabou morrendo. No fim, nós deletamos o herói dos ogros, e agora sem general, as unidades vão quebrar muito mais fácil. Enquanto isso, a Khalida, por algum motivo, não quer morrer. Ela já perdeu metade da vida e ela ativou aqui a maldição. A maldição causou um dano absurdo nos meus Marauders, no Ulfric e nos meus Skinwolf, mas os Skinwolf regeneram, ainda bem. O Necrotech não consegue fugir dos Skinwolf e ele vai acabar morrendo, mas a Khalida de algum jeito tá sobrevivendo. Eu trouxe de volta o meu Marauder que estava aqui incomodando para atirar nela, e os malditos Bone Giants continuam atirando. A gente precisa dar um jeito nelas para ontem. Os ogros agora, perdendo, né, a liderança, começaram a quebrar. O Brag, que o herói dele, estava enfrentando meus Skinwolfs. Ele matou vários. Então, né, ele não se pagou, mas ele tá machucando uma unidade muito cara minha. Agora que os Skinwolfs estão aqui parados, eles vão ficar regenerando com o tempo. Então ele deveria ter tentado matar eles, mas ele ignorou. E o Lawker tá tentando silenciar os gigantes de osso, mas ele simplesmente não consegue. As unidades dele foram quebradas. E o que nós ainda temos é os meus Javelins aqui na linha de trás, que eu fugi dos ogros, porque os ogros estavam correndo atrás delas, e a linha do Lawker morreu. Não é culpa dele, é sim, podia ter sido melhor. Mas aqui, os ogros agora sem a liderança do herói, porque dá um debuff acho que de 10, então agora eles começaram a fugir facilmente, e a gente tá caçando e matando eles. Então agora, o Thunder Tusk, essa monstruosidade gigantesca, ainda tá viva e precisa ser silenciada. Felizmente, os meus caçadores de Norsca têm um bônus imenso contra coisas grandes, e eles vão fazer o possível para matar esse bicho. Cada lança que dá é tipo uns 40, 50 de dano, e nós temos um monte de lança para jogar. Mata esse monstro agora. Tá difícil, e o Lawker não tem nada que consegue segurar esse bicho, ó. Eu tenho felizmente 3 desses lançadorzinhos, ó, e eu vou tentar cercar ele. Ele voltou aqui com o Cavaleiro Verde, e eu finalmente acho que matei a Khalida, e agora eu avancei contra o Gigante de Osso. A Khalida tá morta, e agora o Gigante de Osso precisa cair. Eu vou usar os meus Skinwolfs. Aqui eu cometi um erro, eu devia ter espalhado eles mais, mas os 2 gigantes agora estão sendo atacados pelos nossos lobos, pelo herói dos Skinwolf, e agora ele vai ter que lutar no mano a mano. Nós deixamos ele gastar muita munição, então esses caras causaram um dano fenomenal. O Lawker tá simplesmente puto, ele não se importa mais com fogo amigo, e ele só quer matar esses gigantes. Ele tá tipo gritando no meu ouvido: aqueles gigantes mataram meu bicho. Tá aqui o bicho dela,
morreu. Ah, não, esse aqui é o dos ogros. Finalmente caiu contra o Cavaleiro Verde. Ah, eu trouxe um mago de metal. O mago de metal para causar dano em área. Quase não usei ele nessa batalha, mas ele causou um pouquinho de dano no Thunder Tusk. Agora no final, vamos ver como é que foi a batalha, porque o inimigo acabou desistindo e esse aqui que tava jogando Tomb King, quando a Khalida morreu, ele quitou. Então nós agora fizemos um dano fenomenal. O Tomb King sabe que morre todo mundo porque eles são mortos-vivos, mas vamos ver como cada unidade fez na batalha. Do Tomb King, a Khalida lutando contra duas unidades de Skinwolfers se pagou. Essa mulher tá realmente boa. No caso, ela é muito custo efetiva contra coisas grandes. Parte do valor dela é porque ela fez a maldição no meio de 4 unidades minhas e o herói. Então o valor dela aumentou um pouco por causa disso. Mas mesmo assim, se ele tivesse dado apoio para ela com tipo um Sepulchral Stalker ou botado ela junto com os ogros, ela teria feito muito, muito mais. O Necrotech estava aqui para regenerar os Construct dele, e eu acho que ele acabou não fazendo isso, então não se pagou. O Lich Priest da Morte, ele fez algumas habilidades da morte, mas ele não conseguiu matar a nossa infantaria leve, então ele não se pagou e ele não conseguiu proteger as unidades importantes dele. Então não foi bom. Se ele tivesse trazido a Faith of Bijuna e usado nos meus Skinwolfers, talvez ele teria valido mais a pena. Os esqueletinhos dele foram ridículos. A maioria foi deletado quase que de imediato. E o único que chegou perto de se pagar foi esse aqui. Lembrando que essa unidade especial custa 500, então ele pagou 350. Não valeu a pena. O Shabi se pagou porque ele deletaram a nossa infantaria leve, aliás, a infantaria leve do Lawker e depois a minha também. Então o Shabi se pagou muito porque ele custa, se eu não me engano, 800 ou 900, 800 acho. Então ele pagando 1040, muito bom. O Shabi com grandes arcos não se pagou. Ele atirou muitas vezes, tipo em alvos ruins, e ele acabou não valendo a pena. Os Bone Giants, por outro lado, um deles foi fenomenal. Essa unidade custa 1.400, pagando 2.500 de valor. Essa aqui pagou metade do seu valor, porque ela acabou tendo que lutar contra minhas unidades rápidas, que eu joguei contra ele para parar ele de atirar. Então, ele não conseguiu se pagar, mas o outro pagou os dois fácil. E o ogro, o herói dele avançou demais e ele foi deletado. O outro herói lutou contra um Skinwolf, que ele não é bom contra coisas grandes, então ele não se pagou, mas ele não morreu, ele ainda estava vivo. Porém, como o exército inteiro deles foi deletado, ele acabou caindo e tipo, é porque deu army losses que a batalha acaba. Os Noblar, nenhum se pagou, tadinhos. Os Iron Fists, nenhum se pagou. Os Iron Guts, nenhum se pagou. E os Lead Belchers, que custam 1.000, nenhum se pagou. Mas esse monstro Thunder Tusk, que custa 2.300, também não se pagou. Então os ogros realmente, apesar de ter destruído as unidades do Lawker, o Lawker tinha unidades baratíssimas ali na linha de frente, e quem mais causou dano na unidade fodona dele foram os gigantes de osso. E agora vamos falar do Lawker. O Changeling conseguiu 1.800 de valor porque ele neutralizou o Golfag, então ele matou esse cara. Eu não sei se eu devia falar isso porque o YouTube não gosta, o Golf. Então ele matou esse cara e com isso ele conseguiu se pagar. No cultista, usou umas magias, mas eu falei que a magia dele não estava boa. 120 de valor. Não acredito que ele não se pagou, mas ele estava vivo, ele poderia ter feito mais. Os lanceirinhos de Zant, olha, cara, incrivelmente 2 se pagaram e se pagaram bem, e 2 deles levaram pau dos ogros ali naquele lado, ó. Então, meio a meio. Os horrores rosa dele, olha, esse aqui se pagou, os outros ainda tinham munição e bastante vida, então os horrores rosa
parabéns, ele usou muito bem. E os Changebringers causaram um dano absurdo. Um deles se pagou super bem, o outro acabou morrendo. Acredito que ele levou tiro dos Leadbelchers e dos Ushabti e acabou morrendo, tadinho. Mas essa unidade aqui foi absurda mesmo. E finalmente, a criatura do Vortex dele, a unidade mais cara, não fez nada a não ser atrair tiro e morrer. Então lamento, essa unidade não valeu a pena. E quanto também o Ulfric, usando sua habilidade em área e neutralizando a Khalida, 1900 de valor, esse cara foi bom. O Skin Wolf Working, que estava ajudando o herói do Lauker onde ele ia, para dar proteção à distância e mais armadura, também se pagou, muito bom. E o meu mago de metal, que utilizou a magia dele em alguns pontos da batalha, principalmente onde estavam os gigantes uma hora, para causar um pouquinho de dano. Não foi essencial, mas causou um dano legal. Os meus Marauders, eles serviram para limpar o final dos esqueletos, mas nenhum se pagou, então os Marauders foram horríveis. Ainda bem que eles são baratos. Os Marauders que atiram, por outro lado, foram excepcionais. Cara, 600, quase 700 de valor, 1.100 de valor, 800 de valor. Esses caras são muito, muito bons se tu mirar eles em coisas grandes. E o Ogro, todas as unidades boas deles são grandes. Então esses caras causaram um dano extra absurdo. Muito bom ter trazido eles. Os meus cavaleirinhos, um deles não fez muita coisa, porque se eu não me engano eu sacrifiquei para silenciar os Ushabti e o gigante por um tempinho. Então não adiantou muito. O outro foi relativamente bom, porque ele ficou atirando um bom tempo na Khalida. E esses meus cachorrinhos de veneno, um se pagou, outro não. Eu não gosto muito dessas unidades, mas eles mantiveram o nosso Skin Wolf vivo, que era o que eu queria. Os meus Skin Wolf, olha, em geral, eles conseguiram um valor bom, mas não se pagaram absurdamente. Mas tá bom, 1000 de valor para eles tá ótimo. E eles ainda conseguiriam lutar e regenerar muito. Então a gente ainda tinha bastante coisa na reserva. E o nosso inimigo estava completamente depletado. E o jogo falou, vitória de vocês. Essa aqui foi o outro 2 versus 2 que a gente jogou, que foi muito, muito legal. E cara, nessa tela aqui, você tá vendo a unidade que vai ganhar o jogo. Quero ver se você consegue adivinhar qual que vai ser. Olha tanto pro meu exército quanto do adversário. Quem tu acha que vai ganhar e qual a unidade que vai carregar? Bem, se você souber, bota aí nos comentários. Vamos ver a batalha. Inicialmente, o Lauker, como ele levou aquele pau dos ogros, ele pensou, cara, o ogro é muito roubado, e ele decidiu vir de ogro nessa rodada, e ele trouxe os Leadbelchers aqui atrás, ele trouxe Iron Guts, ele trouxe Bulls, ele trouxe alguns Noblar na frente, e eu trouxe alguns zumbizinho pirata, ele trouxe o Brag, ele trouxe o Scrag pra ter magia, e qual magia que ele pegou? Nem vi, deixa eu ver. Troll Guts é muito bom, uma regeneração boa. O Demo num 2x2 pode ser muito bom. Bone Crusher eu acho que não tem necessidade. Esse aqui, ingredientes extra, a habilidade passiva dela. Cara, eu só tiraria essa habilidade aqui, ó, Bone Crusher. Tu não precisa, porque tu já tem o Demo, que faz a mesma coisa. Mas, em geral, eles são unidades boas, muito violentas, e ele tem o Stormhorn especial. Eu não teria trazido esse aqui, porque ele não atira de longa distância, uma unidade 100% mano a mano, quer dizer que a gente vai ter que rushar, e eu tô jogando de costa do vampiro, então não é legal, porque eu não vou conseguir rushar junto com ele. Eu tenho algumas unidades voadoras, 2 deck droppers, lá no flanco eu tenho um Bloated Corpse, só esperando para fazer alguma coisa. O meu bomba suicida aqui tá escondido na floresta, esperando o momento para atacar. O nosso inimigo trouxe uma linha de guerreiros do caos com armas longas, ele tem um maldito canhão especial com 40 tiros, essa porcaria vai ficar atirando sem parar, e atrás dele, ele tem dragões ogro, ele tem cavaleirinhos do caos, esses caras, ele só trouxe regimento de renome, um regimento de renome, 2, 3, então ele tem 3 unidades de regimento de renome, muito, muito boas e muito rápidas. O anão
que no caso, se eu não me engano, o cara que tá jogando de anão aqui é o cara que jogou de ogros na partida passada. Ele fez uma linha para se proteger com unidades de barbas longas na frente, mineiros na frente. O meu canhão, a Grande Berta, atirou no mineiro e eu mandei os meus morceguinhos se suicidar para parar os canhões, porque se os canhões deles atirarem na Grande Berta, ela tá morta. Então eu preciso manter esse negócio vivo para limpar a infantaria dele, e um tiro dela já quebrou os mineirinhos anões. Então valeu a pena ainda? Não, mas é uma unidade a menos que a gente tem que se incomodar. Enquanto isso, meus morceguinhos vão incomodar bastante aqui, e as espadas do caos estão vindo para frente. Como herói, ele trouxe o Gombrindle, muito bom, com a habilidade dele de deixar o inimigo mais lento, e o outro trouxe a Valkyria, com a sua habilidade de ficar indestrutível por um tempo, e duas habilidades de dano em área, que é parecido com o que eu usei na rodada anterior. Vamos ver o que vai acontecer e deixar o jogo rodar. Esse negócio tá atirando. Ele tá atirando em quem? Ele acertou mais o chão do que qualquer coisa. Então é bom. Aqui as unidades do inimigo estão meio globadas. E eu, se eu não me engano, vou mandar os meus Necrofex atirar neles. Cara, eu preciso atirar nisso aqui. Tem muita bala vindo em toda direção. O Lurker simplesmente avançou morro acima e começou a lutar contra os anões, porque ele falou: eu vou rushar, cara, eu tô nem aí, eu vou rushar. Eu tô fazendo o possível pra causar dano, mas, né, ele tá só rushando. E, cara, minhas unidades são lentas, eu não consigo chegar. Eu tô fazendo o possível. Corra mais rápido, seus malditos ratos com escorbuto. E aqui, o Stormhorn agora tá batendo, e o Lurker tem um herói, um Ogre Bull, um Stormhorn, tudo no mesmo lugar, contra os Summoners of Rage. Os Summoners of Rage são uma das unidades que mais tem bônus contra coisas grandes no jogo. Então tu não quer que eles estejam aqui lutando. Isso aqui vai ser um problema, porque eles vão causar muito dano nas unidades grandes do Lurker. Ele tem que avançar para essas coisas suave. Fora que se esses anões atirar nele, desse jeito, isso vai doer. Eu tô fazendo o possível, mas os anões conseguiram fugir um pouquinho com os Thunderers, e agora eles estão atirando no monstro gigante do Lurker. O Lurker não aprendeu que o monstro gigante... caramba, eu perdi. Mas no caso, eu usei a magia da nossa dama gorda, da Salostra, para fazer o tiro de canhão aqui. E observe as unidades do caos. Eles foram dizimados. Nós matamos 4 guerreiros do caos com uma magia só. Eles foram deletados pelo Varghast Revenge. Valeu muito a pena. E lá vem o nosso Homem-Bomba, o nosso Zumbi-Bomba, que é: vai Zumbi-Bomba, vai Zumbi-Bomba, explode, explode. Ele vai vir por trás e vai detonar nesses malditos Chaos Warriors que sobreviveram. Então, eu errei, porque esses Chaos Warriors não representam mais ameaça nenhuma. Deveria ter matado essa porcaria que não para de atirar nos nossos Lead Belchers. Ele avançou com os cavaleirinhos dela, e o Lurker tá salvando o meu Necrofex, matando os cavaleirinhos, mas em vez de terminar de matar, ele clicou nos dois e mandou eles atacar outra coisa. Então, em vez de salvar a minha unidade, que agora eu tive que botar o outro Necrofex para tirar lá embaixo. Detalhe, aqui atrás eu tenho um Gunnery Wright. Esse cara aqui é meu Comodoro, meu navegador. Ele tá aqui para apoiar, ele dá uns tiros de longa distância e ele repõe a munição da minha artilharia. Fogo neles! Droga, o Lead Belcher caiu. As espadas do caos pelo menos quebraram. Eu invoquei aqui para silenciar aqueles anões chatos que estavam atirando. Eu invoquei os cavaleiros amaldiçoados e eu consegui quebrar os Thunders que estavam matando as unidades do Lurker, mas não antes do Thunder Tusk dele morrer. E a Valkyria continua aqui por cima, porque aonde ela tá, ela dá um bônusinho de ataque para as unidades do caos de mais 5. Então ele tá usando o bônus passivo. E aqui o herói do Lurker tá avançado e sem vida. Isso não é uma boa, porque a Valkyria agora vai descer contra ela e ele não tá vendo ou não tá se regenerando. Ele precisa regenerar com Troll Guts
Agora, a Valkyria é uma duelista fenomenal e ela vai deletar ele. Ele usou a magia da Valkyria aqui para matar a minha unidade que estava indo apoiar. E infelizmente o herói do Lurker quebrou. Então agora ele tem unidades pouquíssimas. Eu tenho 2 Necrofex Colossos, estão atirando sem parar. E a vingança da Lampreia. Um heróizinho aqui com a Gunnery White. E a Silostra. A Silostra agora foi atacada pelos Cavaleiros da Imolação de Tzeentch. Eu tô fazendo o possível. Eu usei minha habilidade para reduzir o ataque deles ao máximo possível. E eu botei os Necrofex a atirar nelas. Eu preciso matar esses caras. Para ontem, a Silostra não vai conseguir matar ele sozinha. Felizmente, algumas das unidades do Lurker também voltaram e estão atirando neles. Se a gente conseguir matar esses caras, vai ser o fino. Como eles estão aglomerados agora, cada bala do canhão do Necrofex mata uns 2, 3. Bum! Ali, ó. Caiu. Palhação. Porém, agora, o Necrofex começou a levar tiro do maldito canhão desgraçado do caos dele, que não para de atirar. Esse bicho tem 40 de munição, ele já gastou 15 e ele continua atirando sem parar. Agora ele está focando na vingança da Lampreia. Eles podem se regenerar se os modelos não morrer, mas infelizmente eu preciso fazer alguma coisa contra esses Summoners of Rage que vieram para matar os meus Necrofex e a única coisa que eu tenho são eles, então eu tive que avançar com a vingança da Lampreia. Felizmente eles causam terror e eles assustaram os Dragão Ogro, então um caranguejo ermitão gigante assustou um Dragão Ogro 100% balanceado, unidade completamente normal. Infelizmente para mim, os anões voltaram aqui e eles têm uns tiros de penetração de armadura fenomenal e eu preciso salvar a vingança da Lampreia. A Valkyria começou a matar os meus Necrofex e a Silostra veio bater nela. Bem, não é uma batalha que a gente vai vencer facilmente, mas agora junto com a vingança... que tiro desgraçado, ó. Ele usou os Cavaleiros da Imolação de Tzeentch aqui, o Regimento de Renome, para lançar uma bombinha de fogo. E ele usou a habilidade da Valkyria para causar dano na Rainha Bess. Eu tô fazendo o possível e eu preciso silenciar essas unidades dos anões que continuam voltando para a batalha, mesmo depois de ter perdido mais de metade dos seus modelos. Que unidades difíceis de eliminar completamente. Um dos Necrofex está sendo deletado por tiros de canhão e de Thunder dos anões e ataques do ar da Valkyria. A Silostra faz o possível para acabar com ela, mas não dá, ela é muito, muito forte. E aqui atrás, os Ogre Bulls, as últimas unidades do Lurker, tentaram fazer o possível para matar os Cavaleiros da Imolação de Tzeentch, mas eles têm muita armadura e não tem nada que o meu zumbizinho que estava aqui protegendo possa fazer. Então, o legal, cara, é que a Valkyria tá num duelo contra uma cantora de ópera e não consegue vencer. Eu tô fazendo o possível para causar dano em área e a vingança da Lampreia tá sendo muito útil aqui, regenerando e sendo chata. E o meu Gunnery White tá tentando atirar na Valkyria quando ela foge. Aqui na frente, o nosso Necrofex faz o que pode. Pof. Pena que ele não pode muito. Desgraça. A Valkyria se recusa a morrer. Ela tá agora aterrorizada. Se ela fugisse, cara, ia ser o fino. Mas ela não foge do mapa de jeito nenhum. E ela vai acabar voltando pra briga. Os anões continuam mandando onda e mais onda de anões muito, muito machucados. E eu não tenho mais zumbis pra segurar. Nossa, o canhão deu um calhamaço agora no meu Gunnery White. Vendo aqui as unidades do caos e dos anões se juntar, acredito que eu vou fazer uma magia de dano em área. Se nós não vimos a primeira, nós vamos ver essa. Capau. Bem, agora a gente terminou de eliminar esses caras, levaram 2 tiros de canhão. Então acredito que eles vão completamente morrer. Eu tô tentando fazer o possível para parar a Valkyria. Quando o Necrofex perde metade da vida, ele invoca uma unidade no pé dela. E essa unidade tá agora me tancando dano. E eu preciso matar a Valkyria para ontem. O problema é que eles têm também
o Gombrindle. Olha só, para tudo. Observe, quase todas as unidades inimigas estão quebrando, porém o canhão deles, com 10 de munição, continua vivo. Ele infelizmente ainda tem uma artilharia que também continua viva e o Gombrindle que é inquebrável. Então vai ser uma batalha dificílima pra gente eliminar esses caras. Au. Ela usou o escudo do demônio aqui, que faz ela ficar invulnerável a dano. Agora o escudo acabou, é só por 12 segundos. Porém o Necrofex já está debilitado demais e ele está levando tiro de artilharia sem parar. A vingança da Lampreia já perdeu 2 modelos e a vida deles continua baixando. Eu não consegui matar a Valkyria de jeito nenhum. E agora tem os canhões também atirando em mim. E esses canhões vão causar um dano incrível na vingança da Lampreia, porque eles são lentos e eles não vão conseguir chegar lá antes de perder vários modelos. A Valkyria se recusa a morrer. Com 500 de vida ela continua lutando. Então infelizmente eu não consegui matar esse negócio. Por mais que eu tentasse causar dano, ela simplesmente não morreu. E agora eles começaram a atirar na Silostra e ela vai morrer. Infelizmente a gente vai perder o nosso herói. E os vampiros sem o herói não duram muito tempo. O Gunner White continua tentando matar a Valkyria, mas ele não acerta uma bala, cara. Que bicho noob. A próxima vez eu vou rever ele com olho de vidro para ver se ele acerta alguma coisa. A vingança da Lampreia está fazendo o possível e já eliminou um monte de unidades que passaram da linha. Mas a Silostra não aguentou. Caiu, morreu. Eu tentei fazer o que eu poderia contra esse bicho aqui, que seria dar a volta por trás e atirar pelos dois lados, mas o canhão da maldita Soul of the Nation aqui, com ainda 2 balas, atirou a partida inteira. Eu deveria ter matado esse negócio e ele foi crucial para o nosso inimigo e finalmente nós morremos. Então o que aprendemos hoje, crianças? Destrua a artilharia quando você tem a chance. A Soul of the Nation aqui conseguiu 3.000 de valor de dano e foi crucial na vitória inimiga. Se eu tivesse usado meu Bloated Corpse para matar esse negócio, não teria acontecido isso e nós teríamos vencido. Então falhei, fui moleque, não reconheci a ameaça que esse negócio representava e a próxima vez eu vou focar nisso aqui, sempre. Os malditos Summoners of Rage não se pagaram, mas foram muito bons. Os Cavaleiros de Zint são uma unidade de alabarda fenomenal que se pagou. As Espadas do Caos não se pagaram porque eles cercaram o Necrofex e levaram o tiro. Os Guerreirinhos do Caos dele, nenhum se pagou porque a Silostra deletou elas. E a Valkyria foi muito boa em matar minhas unidades gigantes e a Silostra no final. Então parabéns para a Valkyria, que não morreu. E no caso, o Giga que jogou de anão, o Gombrindle foi muito bom, matando as unidades grandes do Lurker. A linha de frente de infantaria dele não se pagou nem de perto. Já os Hammerers, com sua habilidade de dano de penetração de armadura, foram bem melhores. Por quê? Porque a linha de frente segurou os ogros e esses caras entraram na batalha depois e mataram os ogros. Então, muito bom pra ele. Um cara jogou bem e é difícil tu ver Hammerer se pagar. Os Thunderers, um deles foi deletado, acredito que o Lurker conseguiu neutralizar ele fácil. Já os outros 2 se pagaram, não absurdamente porque a gente ficou atirando neles a partida inteira, mas a verdadeira ameaça era o canhão. O canhão conseguiu 2.500 de valor, absurdo, cara. A artilharia delas ganhou a partida pra eles. A artilharia, né, é a rainha da batalha, não adianta. Ou é o rei, não lembro. A rainha é foda, não quero saber. Esses caras aqui destruíram todo, ó. E o outro canhão conseguiu ser neutralizado pelo Lurker. E o canhão órgão também. Infelizmente, eles tinham mais artilharia do que a gente conseguia lidar. E o resto das minhas unidades, esse Gunner White só ajudou a repor munição. Os zumbizinhos só serviram para morrer, que é a função delas. Os morcegos atacaram a artilharia e conseguiram neutralizar 2 delas no começo da batalha, permitindo que o Lurker chegasse. Então, incrivelmente, os morcegos foram muito bons. O Bloated Corpse não se pagou, mas foi engraçado. Eu deletei ele nos Guerreirinhos do Caos.
Os deck droppers, eles foram perseguidos pela Valkyria e mesmo assim um deles conseguiu bastante dano. Então esse aqui se pagou, esse não. A vingança da Lampreia é sempre fenomenal, que unidadezinha divertida de usar, e a última a morrer geralmente nas partidas com a Costa do Vampiro. Então, parabéns, a vingança da Lampreia se pagou. Os Necrofax Colossos, um se pagou bem, o outro mais ou menos, e incrivelmente a Rainha Bess se pagou, mas um canhão simples dos anões, que custa 800, conseguiu mais valor de dano do que a minha Rainha Bess, que custa 1400, então a artilharia realmente carregou para eles. E quanto ao Lawker, o herói dele incrivelmente causou bastante dano, acredito que ele usou um dano em área ali naquelas blob inimiga. O Brag, The Gutsman, não se pagou. Eu não acho que essa aqui seja uma unidade que vale a pena trazer para o multiplayer. Eu prefiro aquele Ogro Shinobi. O Ogro Shinobi é mais engraçado. Ó. Os Noblar não se pagaram. Os Ogre Bulls não se pagaram. Os Iron Guts, um se pagou bem, o outro nem tanto. E os Lead Belchers, apesar de ter levado tiro, esse aqui pagou metade do seu valor. Esse aqui um pouco menos que metade. E o Snowmorn não se pagou. Como eu falei, não gosto de monstro grandão puramente mano a mano. Ele tem que ter alguma habilidade de longa distância também. Então, parabéns pro nosso inimigo. E provando que num 2x2 ter 4 malditas peças de artilharia vale a pena e é uma coisa totalmente viável. Tudo de bom, vejo vocês na próxima. E o meta do 2x2 a gente ainda está dominando, mas por enquanto a gente descobriu que a artilharia vale muito a pena. Até mais!